Você que trouxe a tua Bíblia, abra aí em Mateus capítulo de número 5. Nós vamos ler aí o versículo de número 5 também. Nós temos estudado aí a respeito das bem-aventuranças. Há 2 semanas atrás nós falamos sobre bem-aventurados pobres de espírito, né? O tema da mensagem foi Senhor, me ensina a ser pobre. Na semana passada, Senhor, me ensina a chorar. E hoje, Mateus 5:5, Senhor, me ensina a ser manso. Se achou, diga amém. Amém. Se você não tem ou não trouxe a Bíblia, ouça o que diz a palavra do Senhor. Mateus 5:5 diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quero que você leia aí na tua Bíblia, agora em voz alta comigo. Mesmo que for um pouquinho diferente da minha, não tem problema. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Bem-aventurados, eles herdarão a terra. Amém. Vamos orar ao Senhor. Feche os teus olhos. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez pela tua presença, Senhor, conosco, na nossa vida. Nós queremos mais uma vez, Senhor, te agradecer pelo louvor, pela adoração que prestamos ao Senhor. E através da adoração, o Senhor já trabalha na nossa vida, o Senhor já traz cura e restauração. Mas nesta hora, mais uma vez, Senhor, nesta noite nós queremos ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz. E não somente ouvir, mas receber, e não somente receber, mas também com a ajuda do Teu Espírito Santo, praticar essa palavra revelada a nós nesta noite, ó Pai. Não importa se de repente for uma palavra dura de exortação, porque a Tua palavra diz que o Senhor exorta aqueles a quem o Senhor ama. E nós nos sentimos amados, à medida em que nós ouvimos a Tua voz, nos corrigir, nos exortar, com amor, nós amamos o Senhor e a Tua palavra. Por isso repreendemos todo o mal. Se ainda há algum impedimento na nossa vida ou neste lugar, nós rejeitamos da nossa vida e declaramos que a partir desse instante, mais uma vez, somos como terra fértil para receber a semente da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra sempre nos encontra neste lugar e nessa noite eu creio também será assim. Obrigado, no nome de Jesus. Amém e amém. Toda atenção à palavra do Senhor a partir de agora é de muita importância. Como eu disse, essa é a terceira mensagem dessa série das bem-aventuranças. E como eu já disse e tenho dito desde da primeira mensagem, né, há 2 semanas atrás, que esse sermão talvez seja o sermão mais importante da Bíblia. Porque o pregador que prega este sermão e essa mensagem é o maior pregador de todos os tempos, que é Jesus Cristo, não é? Ele nos ensina ou nos traz grandes ensinamentos em relação a como ser feliz. Porque bem-aventurado significa feliz, bem-aventurado significa abençoado. E ele nos traz muitos ensinamentos aí a respeito dessas questões. Por isso, toda atenção à palavra do Senhor a partir de agora é de muita importância. Só se locomova ou converse se for extremamente necessário. E exatamente como os 2 versículos anteriores, esta bem-aventurança, ela vai na contramão, como eu já disse, da cultura do mundo. Justamente porque o cristianismo é uma contracultura, se comparado à cultura do mundo. Os ensinamentos de Jesus vão, na maioria das vezes, de maneira ou em direção contrária aos ensinamentos do mundo. Esta bem-aventurança está na contramão dos valores do mundo, porque o mundo rejeita os valores do reino de Deus. A exemplo do que eu disse há 2 semanas atrás, ser pobre de espírito ou ser humilde de espírito ou humilde de coração não é um valor que a gente vê muito por aí, no mundo aí fora, mas é um valor do reino de Deus. No versículo de número 4 diz: feliz, abençoado, bem-aventurados que choram. E esse também não é um valor que a gente vê muito aí fora. Não se dá valor a quem chora. Justamente porque quando alguém está chorando, logo vem alguém até nós e diz: olha, não chore. Às vezes desde criança, ou um pai ou uma mãe ou outra pessoa diz: olha, menino, não chora. Olha, por que você está chorando? Não chore. E a gente não dá valor às lágrimas. Ao contrário do reino de Deus. Ao contrário da palavra de Deus que diz: bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. E agora vem o próprio Jesus mais uma vez dizendo:
bem-aventurado, feliz, abençoado são os mansos. E eu digo que vai ao contrário dos valores do mundo, porque a humanidade hoje pensa em relação a tudo em termos de força. Para a humanidade como um todo, é a velha história, vence sempre o mais forte. É aquele que tem mais força, é aquele país que tem o maior poderio militar, esse pode ser considerado o país mais forte. Ou aquele que tem mais força econômica, ou aquele que tem mais força política. E aí a gente percebe que quanto mais agressivo, mais forte. E às vezes até quanto mais violento, mais forte e mais honrado será essa pessoa na humanidade que a gente vive nos dias de hoje. Por quê? Porque esse é o pensamento do mundo. Mas vem Jesus e diz, olha, não são os fortes que herdarão a terra. Não são os arrogantes que são felizes. Não são aqueles que batem no peito e dizem, eu sou, eu faço, eu aconteço, porque eu sou demais, porque eu sou forte e por isso eu sou feliz. Não. Jesus diz negativo. Ele diz, os mansos herdarão a terra. Os mansos serão felizes. Os mansos serão bem-aventurados. Os mansos serão abençoados. Por isso, ser cristão é ser totalmente diferente do que o mundo é, ou do que o mundo prega. Porque vem a Bíblia e diz, olha, você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você não faz parte, como eu já disse aqui, de uma raça superior, não é nada disso que eu estou dizendo. Mas a Bíblia diz, de maneira muito clara, no livro de Coríntios, através do apóstolo Paulo, que nós somos nova criatura. No livro de Apocalipse diz que nós temos um novo nome, uma nova vida, uma nova mente, um novo reino. E aí vem o pregador Jesus para bater o martelo em tudo isso e frustra as expectativas do seu povo. Já preguei a respeito disso aqui, mas vale a pena lembrar. O povo judeu esperava um Jesus ou um Messias ou um Cristo, né? Completamente diferente desse que veio. Os judeus, dominados pelos romanos desde o ano 63 a.C., como conta a história, esperavam um Messias com força política, porque o povo de Israel era menosprezado pelos outros povos. Então eles diziam entre si, olha, nós precisamos de um Messias, de um Cristo que venha e traga um poder para nós dominarmos a terra. Nós precisamos de um Cristo ou de um Messias que tenha grande poderio político. Que ele venha mudar tudo isso aí, porque a gente não aguenta mais ser escravo de Roma. Não escravo com algemas, mas escravo político. Eles esperavam um Cristo, um Messias, um Cristo guerreiro que implantasse o seu reino pela força. Não, olha, a gente está sofrendo aqui, mas vamos esperar, porque um dia vai aparecer um Cristo aí, um Messias, como foi prometido ao nosso pai Abraão, lá em Gênesis. Vai vir alguém aí, um Messias, e olha, e ele vai vir com força, ele vai ser guerreiro, ele vai vir montado num cavalo branco, vai ser um rei forte. E não foi nada disso do que aconteceu. Por isso que eu digo que Jesus frustrou as expectativas do seu povo. Por isso que diz em outro texto do Novo Testamento que Jesus veio para o que eram os seus, os judeus, mas os seus os rejeitaram. E aí abriu esse leque para os gentios e para toda a humanidade. Porque havia, na época de Jesus, 4 grupos em Israel. O primeiro eram os fariseus, que você conhece muito bem. Eram os religiosos, eram os conservadores. Eram aqueles que se vestiam de religiosos por fora, mostravam uma religião. Quando iam jejuar, eles não cortavam a barba, eles não penteavam o cabelo, eles andavam com roupa de pano de saco para mostrar para todo mundo que eles eram melhores espiritualmente do que os outros. Os fariseus a gente conhece muito bem. Esses fariseus queriam um Messias milagroso, somente. O segundo grupo eram os saduceus. Os saduceus era aquele grupo materialista. Religiosos também, mas materialistas. Eram aqueles que sempre o pensamento deles era o seguinte: o que eu vou ganhar em troca disso? Tá, vai vir o Messias aí, mas quanto que eu vou levar nessa? Né?
Esses eram os saduceus, eram os liberais. Eles queriam um Messias materialista. Eles esperavam um Messias que trouxesse prosperidade, dinheiro e fama e riqueza. Esses eram os saduceus. O terceiro grupo eram os essênios, eles eram os misteriosos. Eles viviam nas cavernas. Era um grupo seleto. Desculpe. Era um grupo seleto. Eles queriam um Messias que viesse como um monge. Sabe? Alguém que ficasse isolado numa caverna, alguém que ficasse longe das outras pessoas, isolada, ao contrário dos saduceus, sem coisas materiais, porque isso é o que determinava a espiritualidade para os essênios. Viviam isolados de tudo e esperavam um Messias assim, um Messias que fosse como um monge. E o quarto e último grupo era um zelote, eram aqueles ativistas que queriam que tudo se fizesse pela força. Eles queriam guerra contra Roma. Eles diziam, olha, vai vir um Messias aí, vai vir um Cristo que vai governar a gente aí com mão de ferro, vai ser um ditador, e é o que a gente precisa mesmo. Um reino de ditadura. Porque a gente não aguenta mais servir aos romanos ou ficar abaixo dos romanos. Eles queriam um Messias militar. E aí todos esses grupos se frustraram. E esse não era um pensamento só de uma parte da sociedade, porque você percebe no livro de Atos que até os discípulos de Jesus pensavam assim. Em Atos 1:6, quero ler para você, diz assim, olha o pensamento dos discípulos de Jesus. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Os discípulos perguntam para Jesus, olha, o Senhor veio para restaurar o nosso comércio, o Senhor veio para restaurar a nossa política, a nossa economia? É isso que eles estavam perguntando. Aí Jesus diz, no versículo 7 de Atos 1, não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Isso não é para vocês saber agora. O que vocês precisam saber está no versículo 8 de Atos 1. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E aí, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E aí você percebe que até os discípulos de Jesus tinham uma ideia equivocada do que Jesus viria a fazer na face da terra. Mas Jesus veio com outra proposta. E o povo disse, nós não queremos esse Messias. A gente esperava que ele ia chegar montado em um cavalo branco, ele veio num jumentinho. Poxa! Que Cristo é esse? Que Messias é esse? Que diz, olha, vai ter dias que eu não vou ter nem onde reclinar a cabeça, vocês querem me seguir? Que Cristo é esse? Que Messias é esse? Que diz, olha, vocês querem me seguir? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Eles não aceitavam isso. E por não aceitar, a maioria do povo diz, fora com ele, crucifica. Como a gente conhece bem a história. Tá, mas o que significa ser manso então? Você está entendendo até aqui? Diga amém. Amém. O que significa ser manso? Antes, como a gente tem feito, antes da gente entender o que é ser manso, a gente precisa entender o que não é ser manso. O que não significa ser manso. Em primeiro lugar, ser manso não é uma característica natural. A mansidão não é apenas uma boa índole. Não adianta a gente olhar para nós ou para outras pessoas e dizer, olha, ele tem uma boa índole, olha que bonzinho é essa pessoa. Olha só como é que ela tem mansidão. Não, mansidão não é uma característica natural. Ah, mas aquela pessoa é educada, é simples, é modesta, socialmente ela é muito educada. Ah, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso não é mansidão. Porque mansidão não é apenas algo externo. Não é algo que a gente vê por fora das pessoas. Não é algo convencional, mas é uma atitude interna. Mansidão, para ser simples e direto, é uma obra da graça de Deus no coração e na vida do cristão. Mansidão é uma obra da graça de Deus no coração do homem. Por isso que vem o apóstolo Paulo em Gálatas e diz, olha, fruto do Espírito, mansidão. Ou seja, ninguém é naturalmente manso.
Só aqueles que reconhecem que nada merecem diante de Deus, só esses, como foi pregado na semana passada, só esses têm a noção do quão pecadores são e podem chorar pelos seus pecados. Esses sim podem ser mansos diante de Deus e também diante dos homens. Em primeiro lugar, ser manso não é uma característica natural. Em segundo lugar, o que não significa mansidão? Ser manso não é, para usar uma linguagem bem simples, ser santo não é ser mole. Ser santo não é ficar impassivo diante dos problemas. Uma coisa é você ficar impassivo, parado, você não fazer nada diante das situações que aparecem à sua frente. Isso não é mansidão. Isso não tem nada a ver com mansidão. Ser manso não é ser tímido. Ser manso não é ser covarde. Ser manso não é ser medroso. Ser manso não é ser fraco. Ser manso não é ser insensível. E aí, olhando para a história, você percebe que as pessoas mansam muito ao contrário dessas características que eu acabei de dizer, né? Timidez, covardia, medo, fraqueza. Quando a gente olha para a história, a gente percebe que as pessoas mansas na Bíblia Sagrada tiveram muita coragem para se posicionar com firmeza contra o erro, por exemplo. Você percebe pelas características de alguns discípulos, apóstolo Paulo, Antigo Testamento também. Você percebe em muitos personagens da palavra de Deus, que quando você olha para eles, puxa, são pessoas mansas, tem mansidão sobre a sua vida. E aí, olhando para eles, você percebe que eles tiveram muita coragem em muitos posicionamentos, em muitas situações, para se posicionar com firmeza contra o erro, contra o pecado, contra o inimigo das nossas almas. Tem pessoas mansas na Bíblia que enfrentaram açoites. Tem pessoas mansas na Bíblia que enfrentaram prisões. Tem pessoas mansas na Bíblia que enfrentaram inclusive até a própria morte por causa dos seus posicionamentos de coragem. E aí eu posso dizer sem medo de errar, mansidão me traz coragem. Os mártires foram pessoas mansas. Você pode ver todas as pessoas aí que morreram por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Você percebe mansidão nas suas palavras e nas suas atitudes. E aí você percebe que no fim da sua trajetória, eles morreram como mártires. Estevão, por exemplo, no Novo Testamento, morreu apedrejado. E quando você lê a breve história de Estevão, você vê um homem manso, com mansidão no seu espírito. Jesus era manso e humilde de coração, ele diz isso no Evangelho de Mateus. Mas mesmo sendo um homem manso e humilde de coração, quando precisou usar o chicote, ele usou. Ele volta do seu período de oração com alguns dos discípulos, chega no templo, tá os vendilhões, os vendedores mercenários do templo, fazendo comércio com as coisas espirituais. E o que Jesus faz? Jesus, manso e humilde de coração, tem coragem para morrer numa cruz em nosso lugar, e ele tem coragem também para usar o chicote naquela situação, para dizer, ninguém vai fazer isso com a casa do meu pai, porque esta casa é chamada casa de oração. Manso, humilde de coração, mas quando precisava ser duro e corajoso, Jesus era e é. Ser manso não é ser mole. Terceiro lugar, ser manso não significa manter a paz a qualquer preço. E quando eu digo isso, eu estou dizendo que ser manso não é ser conivente com tudo. Ser manso não significa, eu tenho que engolir sapo mesmo, todo dia, toda hora. Eu tenho que deixar mesmo para lá. Eu tenho que... Irmão, isso não é ser manso. Ser manso não é ser conivente com tudo. Porque muitas vezes o inimigo está agindo até na família das pessoas, e eles, não, vou deixar, deixa assim, deixa estar. Conivência, tem nada a ver com mansidão. Ser manso não é ser conivente com tudo, não é ficar em cima do muro o tempo todo, inclusive nas questões espirituais. Você já me ouviu dizer aqui que quem fica em cima do muro já escolheu o lado que quer ficar, e não é o lado de Jesus. Ser manso não é ficar em cima do muro. Ser manso não é tentar agradar, como diz o ditado, a gregos e troianos. Na igreja eu sou como os crentes. No mundo eu sou como os do mundo. Isso tem outro nome. Ser manso não é ser neutro. Não é viver sem cor, sem sal, sem sabor, sem opinião própria.
Ser manso não é ser passivo, não é ser indeciso. Em quarto lugar, ser manso não é apenas um controle emocional externo. Porque às vezes a gente ouve a palavra mansidão e diz, não, é controle, eu tenho que me controlar. E aí, normalmente, a pessoa se controla só externamente. Há pessoas que conseguem manter a calma em uma situação de risco ou de perigo. Há pessoas que conseguem manter o domínio próprio diante de situações contrárias. É bom. Só que tem que ver dentro. Como está essa pessoa? Ela consegue manter a calma externamente, ela consegue aparentemente mostrar um domínio próprio diante de situações contrárias, mas ela não consegue acalmar as chamas da sua alma. Sabe como é que é? Fora está tudo bem. Não, eu tenho que aparentar que está tudo bem, que eu sou manso, que eu tenho domínio próprio, mas dentro está um turbilhão. São como um vulcão que estão sempre em ebulição por dentro. Talvez não venha a acontecer uma erupção, né? Talvez não saia tudo para fora, mas dentro a coisa está feia. Elas não explodem, mas vivem cheias de fogo por dentro. São apenas aparentemente calmas. Porque eu tenho que manter a aparência diante dos homens. Mas não são calmas aos olhos de Deus. Porque a Bíblia diz no Salmo 139 que o nosso Deus esquadrinha a nossa vida e o nosso coração. Ele conhece o deitar e o levantar, guarda a entrada e a saída. Desde quando estávamos no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. Antes de sair uma palavra da nossa boca, Ele já sabe o que vai ser dito. Por isso, não adianta manter as aparências para Deus. A gente consegue manter as aparências diante dos homens, mas não diante de Deus. Para ser simples e direto, essas pessoas que parecem ser mansas por fora, mas por dentro não são, elas não falam, mas desejam o mal. Pode não dizer com as suas palavras, olha, eu desejo mal para essa pessoa e ai, que bom que ela se deu mal. Ela pode não dizer, mas dentro ela deseja. Elas não fazem o mal, mas alegram-se intimamente com o fracasso de outras pessoas. Você quer continuar? Diga amém. Tá. Não significa ser manso. O que significa ser manso então? Na prática, uma pessoa mansa, em primeiro lugar, é submissa à vontade de Deus. Você quer saber se você é manso? Seja submisso à vontade de Deus. Uma pessoa mansa não se rebela contra Deus. Uma pessoa mansa não murmura. Ela aceita a vontade de Deus de bom grado. Ela diz como Jó, temos recebido o bem de Deus, porventura não receberíamos também o mal? Uma pessoa mansa é como Paulo, ele sabe viver contente em toda e qualquer situação. Ela dá sempre graças a Deus, sabendo, como diz a palavra do Senhor em Romanos. Completa para mim. Todas as coisas cooperam para quem? Para o bem da quem? De quem? Daqueles que amam ao Senhor. O manso entende isso. Ele se coloca no centro da vontade do Senhor. E aí quando algo, às vezes até contrário à sua vontade, acontece, ele diz, todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo ao Senhor. Ser manso é ser isso. Uma pessoa mansa está debaixo do controle de Deus, em segundo lugar. Eu vou dizer uma palavra aqui, que parece que não encaixa com um ser humano. Mas eu acho que nesse sentido encaixa. É a palavra domesticado. O manso é aquele que foi domesticado. Eu sei que a palavra manso às vezes é empregada para descrever um animal às vezes selvagem, né? Que foi domesticado. Mas quando nós entendemos o que é mansidão,
E quando nós vivemos essa mansidão, segundo Mateus 5, verso 5, irmão, nós somos domesticados. No melhor sentido da palavra. Porque se você olhar para um cavalo selvagem, por exemplo, ele causa destruição. Mas um cavalo domado, domesticado, é útil. Uma brisa suave refresca e alivia. Não é? Quando uma brisa suave bate no nosso rosto, no nosso corpo, puxa, principalmente em dias de calor, que alívio. Refresca. Assim é uma brisa. Mas e um furacão? O furacão mata. Dá para dizer, a grosso modo, que uma brisa é um furacão domesticado. O manso morreu para si mesmo. Ele foi domesticado pelo Espírito. A mansidão é fruto do Espírito, repito. E ele está aí, o manso está sob a autoridade e sob o controle do Senhor. Ele obedece ao Senhor. O manso é aquele que tem a força sob controle, ele tem domínio próprio. Não só externamente, como eu disse alguns minutos atrás, mas principalmente internamente. Mais forte é o que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade inteira. Está na Bíblia, Provérbios 16, 32, eu quero ler para você. Provérbios 16, 32 diz o seguinte: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito, aquele que domina o seu espírito, aquele que é manso, o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Melhor é o longânimo do que o valente, e melhor é o que governa o seu espírito do que aquele que toma toda uma cidade. Melhor é o manso do que aquele que conquista uma cidade inteira. É isso que a Bíblia está falando através de Salomão, em Provérbios 16, 32. O manso é aquele que não reivindica os seus próprios direitos. E a gente, claro, a gente está sempre disposto a reivindicar os nossos direitos, né? Só que aí quando a gente olha, não estou dizendo que isso não é necessário, há momentos que é necessário sim. Mas aquele que reivindica só os seus direitos, querendo se dar bem em tudo o tempo todo, irmão, esse não é manso. Por quê? Porque quando a gente olha para Jesus, lá em Filipenses 2,6, diz que Jesus, sendo Deus, não julgou como usurpação, não usou com falsidade, poderia ter usado, mas não usou. Não julgou como usurpação, não usou de falsidade o ser igual a Deus, mas antes se fez homem, se fez pecado, se fez carne por nossa causa e se entregou na cruz do Calvário. Ele podia ter exigido os seus próprios direitos. Jesus podia na cruz ter dito: gente, para tudo, Pai, envia os anjos aqui, porque já está bom de sofrimento, já tive açoites, já fui injustiçado, injuriado, agora estou aqui na cruz, minhas mãos já foram furadas, meu lado também. Então, ele podia ter feito isso, mas ele não julgou, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Mansidão. O manso é aquele que está disposto a sofrer o dano, mesmo que a gente não goste disso. É como Paulo escreveu aos Coríntios. Quero ler também 1 Coríntios 6, 7. Paulo fala a respeito disso, de sofrer o dano. 1 Coríntios 6, 7 diz assim: então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima. Na terra, 1 Coríntios 6, 4. Aí o 5 diz: para vos envergonhar o digo, não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Versículo 6, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. E aí, o que eu falei, 1 Coríntios 6, 7. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, vós terdes demandas um contra os outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Paulo está dizendo: olha, eu tô vendo aí que está tendo muita contenda entre os irmãos. Vou dizer o seguinte: qual o
problema? Vocês têm problema em sofrer injustiça? Vocês têm problema em sofrer dano? Paulo está falando de mansidão. Porque o manso, ele está sempre pronto a sofrer o dano, em vez de buscar levar vantagem em tudo. Em terceiro lugar, o que significa mansidão? Uma pessoa mansa reconhece diante dos homens aquilo que ela reconhece diante de Deus. Olha só como é que acontece uma coisa curiosa no meio cristão. Está me ouvindo? Diga amém. Olha só como é que acontece uma coisa curiosa no meio cristão. Você já percebeu que a gente não tem muita dificuldade em reconhecer os nossos erros diante de Deus? Você já percebeu que a gente não tem muita dificuldade em fazermos uma oração de confissão dos nossos pecados, dizendo assim, como foi o cego de Jericó, né? Senhor, tem misericórdia de mim. A gente não tem dificuldade em orar ao Senhor e reconhecer as nossas imperfeições, dizendo, Senhor, olha, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim, derrama o teu perdão sobre a minha vida, porque eu sou pecador. A gente não tem dificuldade nisso, nós admitimos isso, nós confessamos isso, e tem que ser assim também. Mas se alguém vier, de repente, nos chamar de pecador, como é que a gente fica? Se alguém vem falar do nosso erro, como é que a gente fica? Se alguém vem nos corrigir, muitas vezes em amor, inclusive, de acordo com a palavra do Senhor, como é que a gente fica? Hein? Fica bolado, né? E muitas vezes a gente logo rebate. Nós não admitimos ser diante dos homens aquilo que muitas vezes nós admitimos ser diante de Deus. A gente não tem dificuldade em reconhecer que nós somos pecadores em uma oração e diante de Deus, mas a gente tem muita dificuldade às vezes de reconhecer diante das pessoas que a gente errou. Ateliê do Salgado, sua festa mais saborosa. Temos pão de queijo. Faça seu pedido pelo fone 14 3324 6713, 9626 3080 ou 9766 3505. Alligator, sinalização e segurança, indústria e comércio limitada. Placas e EPIs, rodoviário, urbano e industrial. Fone 14 3335 1600. Colégio Super Ensino, educação com qualidade. Praça Melo Peixoto, 159 no centro de Ourinhos. Fone 14 3322 2242. MW Tornearia. Serviços de torno, solda, prensa, máquinas pesadas, embuchamentos em geral. Falar com Marcelo. Fone 3026 2835. Rua Bernardino Landulfo, 187. Vila Vilar, Ourinhos. Tato Móveis Planejados. Fabricação de móveis, comercial e residencial. Fone 14 3026 5988 ou 9811 1688. Automecânica Líder. Serviços de injeção eletrônica, mecânica em geral, peças e serviços. Fale com Odair pelo fone 14 3324 3667 ou 14 99977 8834. Automecânica Líder, na Avenida Altino Arantes, 1171, no Jardim Matilde, em Ourinhos. CR Pinturas, grafiato, texturas, massas corridas, pinturas em geral. Fale com Claudinei Rodrigues. Orçamento sem compromisso. Mais informações pelo fone 14 99619 1151. Na Rua Euclides Tavares, 121. No Pacheco Chaves, em Ourinhos.
Salão Nova Estilo, escovas progressivas, cortes, depilação, pedicure e manicure. Fones 3324-1462, 99126-3239. Rua José Cesário, número 80, no Jardim Veredas 2, Ourinhos. Pranamaia Moda Feminina Artesanal, trabalhando com as marcas Amanhecer Minas, Alfa Rábio, Ventura, Reserva Natural, Raimundo Reis, Pranamaia, Rua Rio de Janeiro, Loja 11, Galeria Gardênia, no centro de Ourinhos. Fone 14 3326 5384. Nós não aceitamos que os homens nos tratem da maneira em que nós admitimos ser para Deus. Já o manso é aquele que não luta para defender a sua própria honra. O manso, ele não tem dificuldade em dizer, nem para Deus e nem para as pessoas: eu errei, me perdoa. Em quarto lugar, uma pessoa mansa suporta injúrias. Uma pessoa mansa não é facilmente provocada. Um espírito manso não se inflama facilmente. E eu vejo isso na vida de Davi. Davi errou, tropeçou, teve muitas atitudes equivocadas na sua vida, não estou dizendo o contrário, mas Davi era uma pessoa mansa, e ele dá o seu testemunho lá em Salmos 38, verso 12. Ele diz assim: armam ciladas contra mim, os que tramam tirar minha vida, os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Tá, Davi, mas como é que você reage em relação a isso aí, essa perseguição? Ele diz, Salmos 38, verso 12 e 13, mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a minha boca. Davi, você está sendo perseguido. Davi, o seu próprio filho está querendo tomar o seu trono. Absalão. Davi, estão querendo te matar para sentar no trono. E aí, como é que você faz? Eu, como surdo, não ouço. E eu, como mudo, não abro a boca. Diz o manso Davi. E aí, olhando para a palavra, a gente percebe que mas é fácil ser... Você já percebeu que não é fácil ser manso. Mas além de não ser fácil, há algumas barreiras que muitas vezes nos impedem de chegar à mansidão. E é importante a gente conhecer elas. A primeira barreira que nos impede de ser manso é a precipitação. Quando eu digo precipitação, é aquela pessoa... Esses faltaram hoje. Que fala antes de pensar. Sabe aquela pessoa que o que vem na boca ela já solta. Precipitada. É aquela pessoa que age antes de refletir. É aquela pessoa que se destempera facilmente. É aquela pessoa que perde o controle emocional o tempo todo por coisas minúsculas, às vezes. Essa pessoa não é mansa. A ira descontrolada neutraliza o uso da razão. Como é que é? Vou dizer de novo. A ira descontrolada neutraliza o uso da razão. Por isso que quando eu me iro a ponto de pecar, eu não consigo pensar. Eu não consigo raciocinar. A razão fica descontrolada, porque a ira já me descontrolou. Muitas pessoas são frias na expressão da sua fé, mas vivem em estado de ebulição, elas vivem fervendo quando o assunto é ira. Precipitação é uma barreira à mansidão. Segunda barreira, maldade. Irmão, uma pessoa mansa não faz o mal. Uma pessoa mansa não fala mal. E uma pessoa mansa não deseja o mal.
não faz o mal, não fala do mal e não deseja o mal. E isso é tão sério que a Bíblia diz em 1 João 3,15 que aquele que odeia o seu irmão é assassino. Aquele que deseja o mal, aquele que fala o mal e aquele que faz o mal, assassino. 1 João 3,15. E diz mais, lá em Mateus 5,22, diz que quem chamar essa pessoa de tolo está sujeito ao fogo do inferno. Primeira barreira, precipitação. Segunda, maldade. Terceira barreira, que nos impede de chegar à mansidão, é vingança. Irmão, a Bíblia proíbe vingança. Romanos 12:19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12:19. Ou seja, a vingança é o roubo de uma ação exclusiva de Deus. Quando eu digo, ou quando eu armo as minhas mãos para a vingança, eu estou querendo tirar um atributo de Deus e colocar em prática. A Bíblia proíbe a vingança. Em quarto lugar, quarta barreira que nos impede a mansidão, falar mal. A Bíblia nos ordena a não falar mal uns dos outros. O pecado que mais Deus odeia, e essa é a palavra mesmo, escandalizando os cristãos ou não, o pecado que mais Deus odeia é a língua que semeia contenda entre os irmãos. Está na Bíblia. Provérbios 6 diz a respeito disso. 6 coisas aborrecem ao Senhor, mas a 7ª abomina a sua alma. E ele diz a 6, e na 7ª ele diz: aquele que semeia contenda entre os irmãos, isso abomina a Deus. Em Tiago 3, diz que a língua tem o poder de... Olha só que coisa curiosa. Tiago 3 é um capítulo que fala somente sobre o mal que a língua pode trazer na vida do ser humano, na vida do cristão. E diz lá que a língua tem o poder de dirigir. E se a gente comparar isso aí com um carro, isso quer dizer que a língua tem freio e volante. A língua tem o poder de prosseguir ou de me fazer frear. A língua tem o poder de dirigir, freio e volante. Mas diz mais, diz que a língua tem o poder de destruir. Às vezes como fogo e às vezes como veneno. Tiago 3. Muitas pessoas não tiram a vida do próximo, mas destroem a sua reputação com a língua. Conhece alguém assim? Em quinto lugar, uma pessoa mansa perdoa as injúrias. Jesus disse em Marcos 11:25: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Para que, Jesus? Para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas, diz Marcos 11:25. Ou seja, Jesus está dizendo, não adianta orar sem perdoar. E aí, irmão, eu arrisco dizer que nós lembramos mais das injúrias, nós lembramos mais das afrontas, nós lembramos mais das provocações, das injustiças, do que das bondades que as pessoas fazem conosco. Infelizmente. Aí quando a gente vai para a Bíblia, quando a gente vai para a pessoa de Jesus, que é o nosso modelo maior, o nosso modelo supremo de homem manso, diz a respeito dele em 1 Pedro 2,23, o próprio apóstolo Pedro, falando a respeito de Jesus, diz assim: pois ele, Jesus, quando foi ultrajado, não revidava com ultraje.
Quando foi maltratado, não fazia ameaças, mas entregou-se àquele que julga retamente, Deus. Entregou as suas causas a Deus. Jesus foi assim, modelo de homem manso, modelo de mansidão. Irmão, para mim, mansidão não combina com muitas coisas, mas principalmente não combina com falta de perdão. E aí eu queria abrir uma exceção aqui para falar de perdão. Como deve ser o perdão? O manso é o camarada que perdoa. Mas como deve ser esse perdão? Em primeiro lugar, esse perdão deve ser real. Deus não mostra o seu perdão para nós e guarda o nosso pecado para si. Deus não nos oferece o seu perdão e depois diz, olha, mas você orou uma vez só pedindo perdão desse pecado aí. Já dei um exemplo, como se fosse assim, né? A gente entra na presença do Senhor e diz, Senhor, me arrependo da prática do mal e vou sair da prática do mal. Senhor, me perdoa. Em nome de Jesus, amém. Aí como se a gente pudesse, né? Ver a reação de Deus quando nós entramos pela segunda vez ou pela terceira, pedindo perdão do mesmo pecado que já foi perdoado. Eu imagino que a gente ouviria Deus dizendo assim, ô filhinho, mas de novo? Você já não me pediu perdão? Eu já não perdoei? Porque diz a Bíblia que Ele apaga os nossos pecados e os lança no mar. Diz em Isaías e diz também no livro de Hebreus, no Novo Testamento. E isso quer dizer que Deus perdoa e não cobra mais. Deus perdoa e não fica lançando mais no nosso rosto aquilo que a gente fez ou aquilo que já foi perdoado. Deus perdoa e nunca mais lança o nosso pecado no nosso rosto. E é assim que nós devemos perdoar, como Deus perdoa. Esse perdão é o perdão real. Em segundo lugar, como deve ser o perdão? O perdão deve ser pleno. Além de real, tem que ser pleno. Deus perdoa todos os nossos pecados. Salmo 133, verso 3, diz que Ele perdoa todas as nossas iniquidades. Se você é manso, você perdoa todas as injúrias. Ah, mas se não vier me pedir perdão, você vai perdoar do mesmo jeito. Mas não merece perdão. Pois é, não merece perdão, mas você merece perdoar. Para viver a verdadeira mansidão que há em Cristo Jesus. Uma pessoa que não é mansa, ela perdoa algumas ofensas, mas retém outras. Isso é apenas um meio perdão. Não é completo perdão, é perdão parcial. E aí eu fico pensando, e se Deus fizesse isso conosco? Onde nós estaríamos agora? Mas o perdão de Deus é pleno para nós. Real e pleno. O nosso perdão, a exemplo de Jesus, tem que ser também real e pleno. Mesmo que seja muito difícil. Em terceiro lugar, como deve ser o perdão? Constante. A Bíblia diz que Deus é rico em perdoar. Isaías 55 diz isso. Deus é rico em perdoar. Irmão, não há cristianismo sem perdão. E eu vou além, para ser mais claro e direto ainda. Se você não perdoa, você não pode adorar. Existe um texto do Evangelho de Mateus que diz que se você não perdoa, você não pode ofertar. Se você não perdoa, você não pode orar. E, nas palavras de Jesus, se você não perdoa, não há como ser perdoado. Para usar o exemplo mais conhecido de todos nós, o exemplo do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Senhor, perdoa as minhas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A gente está orando e dizendo, Senhor, assim como eu perdoo, me perdoa também. O nosso perdão deve ser constante. Sabe por quê, irmão? Porque se eu não perdoo,
eu não tenho paz. Aquilo fica martelando a minha vida o tempo todo, dia e noite. Já dei um exemplo aqui, né? Que às vezes as pessoas dizem, olha, não, essa pessoa morreu para mim. Aqui não, que aqui é uma bênção, gente. Mas tem gente que diz, olha, essa pessoa nem me fala. Morreu para mim. Só que o tempo todo, tá na minha mente, está essa pessoa. Ah, essa pessoa ainda vai colher o que ela plantou. Se eu sou crente, eu digo, Senhor, faz justiça aí, pega ele, dá um pau, dá uma surra. E aí, eu vou comer, eu estou lembrando do cadáver. Eu estou na igreja, eu estou lembrando do cadáver. Eu vou dormir, estou lembrando do cadáver. Estou carregando um cadáver o tempo todo comigo. E aí, não tem paz. Aí fica doente. Aí se vê dominado pela falta de perdão. Aí se vê muitas vezes atormentado por essa situação. Se nós quisermos ser mansos, nós temos que perdoar. Uma pessoa mansa, continuando, ela recompensa o mal com o bem. Irmão, recompensar o bem com o bem não é difícil. Mas isso qualquer um faz. Fazer o bem e orar por quem quer o nosso mal, aí é que está a questão. E essa é a marca de uma pessoa mansa. Quer ver só Mateus 5,44? No mesmo capítulo, no versículo 44, palavras de Jesus, ainda no Sermão da Montanha, que vai até o capítulo 7, ele diz em 5,44, eu, porém, Jesus, vos digo, 43 primeiro, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, Jesus, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Em outro texto, diz que se o meu inimigo tiver fome, eu tenho que dar de comer a ele. Romanos 12, 20. O apóstolo Paulo diz, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança, diz 1 Pedro 3, 9. Ah, você quer a bênção do Senhor como herança? Oh, que bom! Então, primeiro, olha, não pague o mal por mal. Segundo, não pague injúria com injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, bendize, porque para isso é que você foi chamado. E se você fizer isso, vai receber bênçãos por herança. 1 Pedro 3,9. Já que eu dei o exemplo aqui de quando nós abraçamos a mansidão, nós somos domesticados. E pagar o mal com o mal é agir como um selvagem. Pagar o bem com o mal é agir, para ser simples e direto, como um demônio. Pagar o bem com o mal é isso. Mas pagar o mal com o bem é agir como cristão. Pagar o mal com o bem é agir como uma pessoa mansa. Quero dar o exemplo de Davi de novo. No Salmo 35, verso 12, Davi dá o seu testemunho. E ele fala de novo. Pagam-me o mal pelo mal. O que é desolação? E isso é desolação para minha alma. Não estou dizendo que faz bem. Nas palavras de Davi. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração, e me reclinava sobre o meu peito. Estão fazendo mal para mim sem eu fazer nada. O que você faz, Davi? Olha, me visto de pano de saco, com humildade no meu coração. Estou aflito, mas eu apregou um jejum ao Senhor e me dobro sobre o meu peito e oro ao Senhor. É o que Davi manso fez. E quer saber? Eu acho que ele estava certo. Para encerrar, pastor, que razões nós temos para ser manso?
Já vi que é difícil. Já vi que tem barreiras tentando me impedir de chegar à mansidão. Já vi que tem a falta de perdão incomodando para que eu não seja manso. Mas que razões a gente tem para ser manso? Primeiro, nós devemos ser mansos porque Jesus, o nosso maior modelo, foi manso. Se Jesus foi manso, então, irmão, a gente tem que buscar ser também. Jesus é o homem perfeito, é a perfeição em pessoa. E ele foi manso e humilde de coração. Ele disse mesmo a respeito disso. Quando ele era ofendido, ele não revidava com ofensas. A palavra de Deus, a palavra dos seus inimigos foram mais amargas do que o vinagre que lhe deram na cruz. Mas as palavras de Cristo foram mais doces do que o mel. Foram palavras de perdão e salvação. Estão pregando ele na cruz, com cravos nas suas mãos e nos seus pés. Estão colocando uma coroa de espinhos. Ele diz: tenho sede, oferecem vinagre. Colocam uma lança do seu lado, já não havia nem mais sangue, sai água. Sai gotas de sangue e por fim água. O que Jesus faz? Jesus, com palavras doces, mais doces do que o mel, diz: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Palavras de mansidão, palavras de perdão, palavras de salvação. Jesus chorou e orou pelos seus inimigos. Ele perdoou os seus inimigos e ele nos convida a fazer isso também em Mateus 11. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E aí você percebe que Cristo não nos convida a fazer os mesmos milagres que ele fez. O primeiro convite de Jesus não é para que nós sejamos homens e mulheres que realizam grandes milagres nos... Não, é para fazer também. No final do Evangelho de Marcos ele diz. Mas o primeiro passo não é esse. Ele não nos convida, em primeiro lugar, a abrir os olhos aos cegos. Ele não nos convida, em primeiro lugar, a levantar os mortos. Mas ele nos exorta, em primeiro lugar, a aprendermos com ele. Aprendermos a quê? A sermos mansos. Irmão, se nós não imitarmos a vida de Jesus, nós não seremos salvos pela sua morte. Simples assim. Se nós não imitarmos a vida de Jesus, nós não seremos visitados ou não seremos salvos na morte. Nós devemos ser mansos, em segundo lugar, porque os servos de Deus do passado também foram mansos. Quer exemplo? Abraão. Abraão abriu mão dos seus direitos e deu a Ló a oportunidade de escolher primeiro para onde queria ir. Lá em Gênesis diz que Abraão e Ló chegam na campina e aí Abraão diz: olha, Ló, escolha você primeiro, para onde você quer ir? Ló escolheu o seu lado e Abraão escolheu o outro. Mansidão. Uma pessoa mansa abre mão dos seus direitos. Abre mão dos seus próprios direitos. Abraão fez isso. Outra pessoa, Moisés, lá em Números 12:3, diz que Moisés foi o homem mais manso da terra. Você conhece a história? Quantas injúrias ele sofreu? Quando o povo de Israel murmurava contra ele, em vez dele se irar contra o povo, diz o texto, ou diz a história, que ele caía de joelhos em oração pelo povo. Em Êxodo 15 diz isso. Ele chega em um determinado lugar, depois de passar pelo Mar Vermelho, ele chega em um lugar chamado Mara, onde as águas eram amargas. Eu posso dizer que as águas de Mara não foram tão amargas como o espírito do povo. O povo era coisa feia, mas Moisés reage não com a amargura, mas com a oração, porque Moisés era um homem manso. O terceiro exemplo, Davi, de novo. Saul perseguia loucamente Davi, e Davi teve algumas vezes, 3 vezes para ser mais preciso, Davi teve a chance de tirar a vida de Saul. Ele teve a vida de Saul nas suas mãos para se vingar, e não fez. 1 Samuel 26 fala isso. Um outro homem chamado Simei amaldiçoou a vida de Davi.
Davi teve a chance de mandar matá-lo, em 2 Samuel 16. Mas Davi não permitiu que a sua vida fosse tirada. Chegaram para ele e disseram, olha, Simei, que te persegue, que te injuria, que queria matar você, Davi, olha, a gente está com ele em mãos. O que a gente faz? Não faz nada. Mas a gente pode matar. Não, você não vai matar ninguém. Porque o Senhor é a minha justiça. E Deus fez justiça na vida de Davi. Davi era manso. Um homem manso não defende a sua própria causa, não defende a sua própria reputação. Todas as pessoas que você vê batendo na mesa e dizendo eu sou, eu posso, eu aconteço, me respeita porque eu sou... Ah, irmão, para. Mansidão passou longe. Eu prefiro aprender com Jesus. Prefiro aprender com Abraão, Moisés e Davi. A mansidão é o caminho para derreter o coração dos próprios inimigos. Porque Provérbios 15:1 diz que a palavra dura suscita a ira. Mas a palavra branda, quem sabe? Desvia o furor. A palavra branda, a palavra de mansidão é que quebra o coração mais endurecido. Para encerrar, qual que é o resultado da mansidão? Em primeiro lugar, uma profunda e gloriosa felicidade. Por isso que vem Jesus e diz, você quer ser feliz? Você quer ser bem-aventurado? Você quer ser abençoado? Você quer ter uma felicidade plena e profunda e gloriosa? Seja manso. Jesus está dizendo que os mansos são felizes. Jesus está dizendo que os mansos são bem-aventurados. Disse nos outros domingos e vou dizer de novo. Essa palavra aqui a respeito de alegria, de felicidade, é a palavra makarios, que era usada pelos gregos para descrever uma felicidade plena, que era usado para descrever uma felicidade completa, uma felicidade independente das circunstâncias, uma felicidade baseada no relacionamento íntimo e permanente com Deus vivo. Essa felicidade que Jesus está falando aqui em Mateus 5:5. Para quem é manso, o Senhor tem uma profunda e gloriosa felicidade. Em segundo lugar, para quem é manso, o Senhor tem reservado a herança da terra. Por isso que Jesus diz, felizes os mansos. Por quê? Porque eles herdarão a terra. Eles terão a terra como herança. É claro que Hebreus 11 diz que nós somos estrangeiros nessa terra. Mas Jesus está dizendo que mesmo sendo estrangeiros aqui, os mansos são aqueles que herdam a terra. Eles comem, como diz em outro texto, o melhor dessa terra. O ímpio tem a posse temporal da terra, mas o manso usufrui das dádivas da terra. O manso usufrui das bênçãos de Deus nessa terra. E nesse sentido, os mansos já são herdeiros da terra hoje, na vida presente. Ele é uma pessoa satisfeita. O manso é uma pessoa que se sente plenamente contente. E quando eu estou falando a respeito das bênçãos da terra, eu não estou falando de angariar a materialidade e as riquezas da terra. Não estou dizendo isso não, irmão. Sabe por quê? Porque às vezes o manso, ele não tem muito. Às vezes o manso não tem nada. Mas mesmo assim, ele possui tudo. Porque ele coloca em prática, ou ele tem na sua vida, o que diz em 2 Coríntios 6:10. Às vezes ele não tem nada, mas mesmo assim ele possui tudo, porque Paulo diz, entristecidos, às vezes somos, mas sempre alegres. Pobres, às vezes, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. É a riqueza que vai ao contrário da riqueza humana. É a riqueza da graça, é a riqueza espiritual que vai ao contrário da riqueza mundana. Por isso que vem Paulo e diz, olha, essa felicidade plena que Jesus diz em Mateus 5, eu vivo ela. Sabe por que eu vivo? Em Filipenses 4:11 ele diz, porque eu aprendi a viver contente com tudo. Em qualquer situação. Eu já morei num palácio, mas já morei na prisão também.
Eu tive em abundância de tudo que possa passar pela tua cabeça, mas eu já passei necessidade por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. E por causa de tudo isso, hoje eu vivo a felicidade plena. E hoje eu posso dizer, tudo posso em Cristo que me fortalece. O manso é cidadão do céu. O manso é filho de Deus. O manso é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo de todas as dádivas espirituais. A Bíblia diz no Salmo 24 que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Mas diz também em 1 Coríntios 3 que tudo que pertence ao Pai pertence ao Filho. Nós somos co-herdeiros de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. E eu digo sem medo de errar que os mansos são os verdadeiros herdeiros de tudo que é do Pai. Você é herdeiro de Deus nessa terra. Os mansos conquistam a terra não pelas armas, como eu disse no início da pregação. Os mansos não conquistam a terra ou nada nessa terra pela força, mas por herança. Porque já é dele, porque já é nosso. O manso, ele herda as bênçãos da terra, sim, de acordo com o que o Senhor tem reservado para nós. O ímpio pode ter abundância de dinheiro, mas o manso tem abundância de paz. Salmos 37:11 diz isso. O ímpio não tem o que parece ter. Ele tem propriedades, ele tem terras, mas ele não pode levar nada dessa terra. Ele não herda nada. Mas o manso, mesmo desprovido agora, ele tem a herança, ele tem a posse eterna de tudo que Deus tem para ele reservado na glória. A herança da nova terra e do novo céu, a eternidade é o que o Senhor tem para os mansos. O manso desfrutará da terra restaurada. Apocalipse 21 diz que ele habitará no novo céu e na nova terra. Diz ainda que ele reinará com Cristo sobre a terra, sobre esse novo céu e essa nova terra também. O manso não apenas herda a terra, mas também o céu. O manso tem a terra apenas como, se é que eu posso dizer assim, a sua casa de inverno. Ele está passando uma temporada aqui, porque ele tem no céu uma mansão permanente. Ele tem no céu uma mansão eterna. Ele tem no céu uma casa feita não por mãos de homens. Ele tem uma casa eterna no céu, feita pelo próprio Deus. Por isso que vale a pena orar dizendo: Senhor, me ensina a ser manso. Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra. E sabemos e vimos e ouvimos que talvez não seja tão fácil assim, Senhor, colocar essa palavra em prática. Mas acima de tudo, nós queremos ser mais parecidos contigo. Nós queremos ser bem-aventurados, felizes, abençoados. Queremos herdar a terra e também a nova terra e os novos céus, como diz a tua palavra no livro de Apocalipse. Queremos reinar contigo, mas Pai, acima de tudo, nós queremos colocar a mansidão em prática, porque o Senhor, o nosso supremo modelo, aquele que não errou uma vez sequer, aquele que foi levado como ovelha muda ao matadouro, o Senhor fez assim, e assim nós queremos fazer também, Senhor. Mas nos ensina, nos dá a direção, Senhor. Nos traz ou acrescenta na nossa vida essas bênçãos espirituais. Nós queremos ter, Senhor, esse fruto do Espírito, chamado mansidão, na nossa vida em todo o tempo. Não queremos pagar o mal com o mal. Não queremos carregar na nossa vida a falta de perdão. Mas nós queremos, Senhor, acima de tudo, andar em mansidão. Os mansos são humildes. Os mansos são submissos ao Senhor. Nós queremos entender que quando estamos vivendo, Senhor, no centro da tua vontade, tudo coopera para o nosso bem, como diz a palavra do Senhor. Nós queremos encontrar em ti, Senhor, o refúgio em todo o tempo. E o caminho para o refúgio é a mansidão. Nós queremos nos preocupar, Senhor, mais com a obra de Deus, mais com o povo de Deus, do que com aquilo que possa acontecer conosco, pessoalmente.
Nós queremos ser mansos, não violentos. Não queremos, Senhor, nem falar, nem agir com força. Queremos apenas, Senhor, entender, saber e praticar, Senhor, essa palavra que nos foi ensinada nesta noite. E quando a ira bater a nossa porta, nós não queremos abrir esta porta. Queremos apenas ter, Senhor, dentro da nossa vida e no nosso coração, o perdão, a mansidão, a longanimidade. E queremos entender que mesmo quando formos injuriados, o Senhor é a nossa justiça. Que não haja na nossa boca, nos nossos lábios, e muito menos no nosso coração e na nossa mente, o desejo de vingança, por quem quer que seja, Senhor. Porque isso pertence ao Senhor. Nós queremos apenas colocar, Senhor, tudo nas Tuas mãos. Fazer o que compete a nós fazer. E o que compete a nós fazer é delegar o perdão, é delegar a misericórdia. Assim como perdoamos, somos perdoados, diz a Tua palavra. E é isso que nós queremos fazer, é isso que nós queremos colocar em prática. Queremos herdar, Senhor, o céu. Queremos ser ou continuar sendo cidadãos dos céus. Queremos continuar sendo herdeiros do Senhor e co-herdeiros com Cristo de toda sorte de bênçãos espirituais. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. E tudo que pertence ao Pai pertence ao Filho também. E nós, Senhor, somos herdeiros de todas essas dádivas. Mas, acima de tudo, precisamos ser mansos. Porque os mansos são os verdadeiros herdeiros de tudo que é do Pai. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pela Tua palavra. Que durante a semana, o Senhor traga, Senhor, o conforto e tudo aquilo que nós precisamos fazer, Senhor, em relação a essa palavra e em relação também, Senhor, à felicidade, à bem-aventurança e à bênção que o Senhor tem para nós. Porque esses, os mansos, esses herdarão a terra. Obrigado mais uma vez por esta herança, Senhor. Em nome de Jesus, oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Se em algum momento essa palavra falou com você, aplauda ao Senhor e agradeça a Ele. No nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela mansidão, pela estratégia e pelas heranças que o Senhor tem reservado para nós. No nome de Jesus. No teu coração, mas eu quero junto com você também orar, apresentar a vida da pastora, agradecer por mais esse ano de vida que o Senhor concede a ela. Oremos ao Senhor, feche teus olhos, oremos juntos. Pai, nós queremos mais uma vez Te agradecer pelo que recebemos de Ti nesta noite, mas antes de ir para o nosso lar, queremos apresentar mais uma vez, Senhor, a vida da Tua serva, Te agradecer, ó Pai, porque ela tem sido instrumento do Senhor e da Sua palavra, Senhor, na nossa vida. E em nome de Jesus, Senhor, além de Te agradecer, nós queremos declarar as Tuas bênçãos sobre a vida dela, saúde sobre o seu corpo físico, que ela continue, Senhor, sendo a mulher valorosa que é, Senhor, não só na nossa casa, mas também, Senhor, na Tua casa, neste lugar, abençoando a vida de muitas pessoas, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor continue a usar a vida dela e continue a conceder também, como ela disse, Senhor, os seus sonhos, planos e projetos debaixo da Tua vontade. Te agradecemos mais uma vez pela vida da Tua serva, Senhor. Pai, oramos também para que os Teus anjos continuem ao nosso redor, nos livrando, guardando do mal, a toda a nossa família também. Nos dá, Senhor, uma noite tranquila de descanso e uma semana abençoada e vitoriosa, debaixo dessa palavra que recebemos nesta noite. Leva-nos em paz, continua conosco. É em Teu nome que oramos e Te agradecemos mais uma vez, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Vai nessa paz em nome de Jesus. Antes de ir, dê um abraço no teu irmão. Abraça aí pelo menos 2 ou 3 pessoas. Os irmãos que estão visitando também. Dê um abraço neles em nome da igreja. E uma semana de vitória, em nome de Jesus.
Ateliê do Salgado, sua festa mais saborosa. Temos pão de queijo. Faça seu pedido pelo fone 14 3324 6713, 9626 3080 ou 9766 3505. Alligator, sinalização e segurança, indústria e comércio limitada. Placas e EPIs, rodoviário, urbano e industrial. Fone 14 3335 1600. Colégio Super Ensino, educação com qualidade. Praça Melo Peixoto, 159 no centro de Ourinhos. Fone 14 3322 2242. MW Tornearia. Serviços de torno, solda, prensa, máquinas pesadas, embuchamentos em geral. Falar com Marcelo. Fone 3026 2835. Rua Bernardino Landulfo, 187. Vila Vilar, Ourinhos. Tato Móveis Planejados, fabricação de móveis, comercial e residencial. Fone 14 3026 5988 ou 9811 1688. Automecânica Líder, serviços de injeção eletrônica, mecânica em geral, peças e serviços. Fale com Odair pelo fone 14 3324 3667 ou 14 99977 8834. Automecânica Líder, na Avenida Altino Arantes, 1171, no Jardim Matilde, em Ourinhos. CR Pinturas, grafiato, texturas, massas corridas, pinturas em geral. Fale com Claudinei Rodrigues. Orçamento sem compromisso. Mais informações pelo fone 14 99619 1151. Na Rua Euclides Tavares, 121. No Pacheco Chaves, em Ourinhos. Salão Novo Estilo, escovas progressivas, cortes, depilação, pedicure e manicure. Fones 3324 1462, 99126 3239. Rua José Cesário, número 80, no Jardim Veredas 2, Ourinhos. Prana Maia, moda feminina artesanal, trabalhando com as marcas Amanhecer Minas, Alfarrábio, Ventura, Reserva Natural, Raimundo Reis. Prana Maia, Rua Rio de Janeiro, Loja 11, Galeria Gardênia, no centro de Ourinhos. Fone 14 3326 5384.